Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Cleiton Andrade, professor e psicanalista, lançando não, na verdade já estamos na segunda edição, o livro Lacan Chinês, que precisou estudar mandarim. Isso. Mandarim não é uma língua fácil. Não. Quanto tempo de estudo do mandarim, do chinês, da poesia chinês? Olha, o mandarim eu estudei por 3 anos. Algumas pessoas me perguntam, você fala mandarim? Eu costumo brincar de que quem fala mandarim é chinês, né? Porque, inclusive, uma outra brincadeira que eu faço eu ainda não acredito que professores brasileiros, me desculpe se tiver algum assistindo aqui que seja professor brasileiro de mandarim, a pronúncia é tão diferente, tem sons, qualquer língua que você vai aprender, você vai ver que tem sons que são mais usados nessa outra língua e não são usados no português, por exemplo. Só que no mandarim há uma presença significativa de sons bem diferentes. Então, eu diria que eu não falo mandarim. Eu não sou um especialista na língua. Mas eu tive que estudar e estudei com um objetivo voltado para a pesquisa. Então, eu precisei aprender um pouco tanto da fala, mas o meu movimento junto aos professores de mandarim era, olha, eu quero aprender muito sobre escrita. Quero saber como que a escrita é formada, como que ela é composta, as bases dela. E seguindo um dos professores de mandarim, ele tinha um estudo na poesia e eu me aproveitei disso para a gente fazer um percurso. Então, algumas aulas eu tinha especificamente de mandarim, como se fosse um mandarim instrumental. E outras aulas com um desses professores, todos eles chineses, eram aulas de poesia chinesa, né? Então foi um trajeto que, aliás, me dá até saudade. Eu procurei aqui em Maceió, desde quando eu cheguei, continuar meu estudo de mandarim, não encontrei escola aqui. Estou sentindo falta de voltar a estudar mandarim. Vai enferrujando, né? Exatamente. No sentido desse estudo do mandarim, você conseguiu entender o que o Lacan quis dizer? Olha, a tese de doutorado foi uma tentativa de resposta a isso, né? É muito difícil dentro do campo da ciência, e mais especificamente aqui, já que nós estamos falando de psicanálise, a gente fechar a questão de, eu entendi o que é. Certo. Eu acho que eu fiz um percurso... Precisaria do Lacan numa mesa branca, né? Não é? Eu diria que eu fiz um percurso que foi muito gratificante, foi muito interessante, e que o próprio resultado, tanto da tese quanto do livro, tem me mostrado que é um percurso que pode estar ajudando outras pessoas. Por quê? Porque a tese que foi defendida na UFMG, ela ganhou em 2014 o prêmio UFMG de teses, de melhor tese na área. Então isso já foi um certo retorno. Opa, isso aqui tem alguma... Apesar de parecer uma coisa meio exótica, isso tem algum lastro dentro do campo de pesquisa. E dessa tese eu fiz algumas modificações e daí veio o Lacan Chinês, que foi publicado aqui pela EduFal em 2015, final de 2015, e que o fato de ter sido agraciado com o Jabuti, né? Primeiro veio, o Jabuti primeiro lança 10 finalistas. Quando saiu o livro como os 10 finalistas, eu já achei um grande resultado, né? Afinal de contas, é um tema muito inusitado, é um tema diferente, não é um tema que, num primeiro momento, chama a atenção de muita gente. Várias pessoas podem achar que é uma alegoria, que é uma ilustração passageira. Numa editora que é relativamente pequena comparada às grandes editoras do Brasil, né? Então, eu já achei que era de grande valia tá entre os 10. Quando saiu o resultado, que tinha saído em primeiro lugar, e concorrendo com pessoas que eu julgo de grande importância dentro do ramo da psicanálise e da psicologia, achei que foi um retorno que me diz um pouco disso que você está dizendo. Você respondeu, então você conseguiu descobrir? Não sei te dizer se eu consegui responder, mas eu consigo te dizer que esse livro tem se mostrado, para todo mundo que quer investigar o objeto que ele investiga, eu tenho tido notícia que ele tem sido uma referência importante,
né? Ele tem tido uma resposta, um nível de procura, de referências. Esse livro foi mencionado, um tradutor da obra do Freud, do alemão para o português, o Pedro Leodoro Tavares, ele esteve no final do ano passado na Alemanha, não, perdão, na China, ele está na Alemanha agora. Ele esteve na China num congresso e ele falou desse livro na China, né? Eu fui chamado também em Munique, na Universidade de Munique, para poder falar justamente desse trabalho. Então, esse tipo de retorno, de circulação, vai me dando uma referência de que ele dá algumas dicas, digamos assim. Não? Qual a principal contribuição? Bom, eu diria de algumas principais contribuições. Primeira contribuição é reunir as referências chinesas na obra de Lacan e mostrar que essas referências não são passagens aleatórias, corriqueiras ou eventuais. Consegui mostrar que ao longo de toda a obra do Lacan, ele fez tanto uso de referências chinesas que é possível pensar um corpo organizado que ajuda a estruturar o pensamento de Lacan. Então, essa é uma primeira contribuição. Certo. A segunda contribuição é de que eu consigo chamar a atenção, pelo menos, de que a referência à escrita chinesa, sobretudo, ao caractere chinês ou ao ideograma, ajuda a pensar um conceito importantíssimo para os lacanianos, que é o conceito de letra, que diria assim que, se eu for dizer rapidamente, se nós temos uma palavra, essa palavra tem uma significação tanto no dicionário quanto no universo simbólico, existe um certo ponto na fala ou na palavra que é irredutível, que você não consegue remeter isso a algum outro significado. É aquilo que desde o início da nossa entrevista, da nossa conversa, eu tenho chamado a atenção, um certo ponto de sem sentido, aquilo que de uma certa maneira acontece na vida de cada um de nós, às vezes se repete e que a gente não consegue entender do que se trata. Esse ponto que se repete, que a gente não consegue explicar o que é, tem a ver com isso que conceitualmente a gente chama de letra. Então, a partir da escrita chinesa, eu consigo mostrar como que foi importante para Lacan construir esse conceito de letra. Então, isso seria uma segunda importância. Uma terceira importância que eu levantaria é justamente de ver que Lacan, apesar de ser europeu, de ter as principais referências europeias da filosofia francesa, alemã, ele bebe muito das águas do pensamento chinês, não no sentido esotérico, de maneira nenhuma, não tem nada esotérico nisso, mas que ele bebe ali no pensamento, uma série de referências do taoísmo, do confucionismo, de Mêncio, da escrita, da poesia, e que isso é tão importante quanto outras referências ocidentais. Então, eu diria que essas três seriam três das principais importâncias do livro e que talvez seja alguma das coisas que tem feito esse livro andar mais do que eu esperei. Né? Você acredita que a China de hoje pode contribuir ainda mais com a psicanálise? Não. Não. Eu acho que a China do Lacan não é a China de hoje, que a China de hoje ela tem algo a dizer sobre diversos aspectos, a respeito de política, a respeito de economia, a respeito de configurações do espaço social, para outro tipo de discursividade. Para esse tipo de discurso, dentro do que eu me propus a investigar, que é sobre a psicanálise, é uma China eminentemente clássica. Ou seja, uma China, digamos assim, que era da época, se a gente for fazer um paralelo com a filosofia ocidental, é uma China contemporânea a Platão, Aristóteles, e no máximo chegando ao século VIII. Ou seja, a China, que foi a China para a psicanálise, não é a China de hoje. É uma China clássica. Sabe? Percebo. A gente vai voltar a falar um pouco da questão do discurso e da chegada a algum objetivo
com a psicanálise também, nesse sentido do livro, mas vai para um breve intervalo. Na volta, a gente fala sobre isso no ponto de vista.